Olá pessoal, hoje é dia 13 de maio de 2018 e eu estou aqui com mais um vídeo aí para a gente comentar as notícias da semana, né? Bom, na verdade eu vou comentar apenas uma notícia, né, a notícia mais importante da semana, que foi o surgimento aí de um suposto memorando da CIA, né, de um agente da CIA que estava no Brasil e que mandou esse memorando para o governo dos Estados Unidos, isso em 1974, né, quando estava assumindo aí o governo do Geisel, né? E neste memorando, né, ele relata uma reunião que teria ocorrido, onde estava presente o Geisel, o João Batista Figueiredo, que viria a ser o presidente que iria suceder o Geisel, né, o último presidente do regime militar, que na época era chefe do Serviço Nacional de Informação, e mais outros militares ali. Então, esse é o contexto, né? Então, uma reunião, e nessa reunião estaria sendo abordado, né, qual o procedimento em relação à postura dos militares, né, na repressão aos inimigos do regime, vamos chamar assim, né? E nessa reunião o Geisel aparentemente teria dado carta branca para que houvesse execuções, né? E no memorando lá está ressaltado que as execuções deveriam ser autorizadas pelo general Figueiredo, que era chefe do SNI na época. Então, qual é a ideia desse memorando, né? Ele demonstraria, né, ele mostraria que as ações de execução do regime militar, de desaparecimento de presos políticos, etc., seriam algo que seria uma política de Estado que viria lá da alta cúpula, né, da própria presidência da República, né? Então a gente precisa ter um certo cuidado, né, com isso. Nós precisamos ver qual é a conjuntura em que esse memorando aparece, né? Eu não estou dizendo que ele é falso, porque a gente não tem condições de verificar isso, pelo menos não agora. Precisaria fazer uma consulta à própria CIA, né, para ver se de fato eles liberaram esse documento é verdadeiro ou não. Nós precisamos saber em que circunstâncias esse documento foi elaborado, quem estava nessa reunião que era o informante desse agente da CIA, né, porque ele deve ter ouvido esse relato de alguém, né? É bem provável, inclusive, que esse agente já não esteja mais vivo, né, porque já se passou aí muito tempo, né? Mas enfim, o que é interessante desse documento é o contexto em que ele se dá, que é o contexto do período eleitoral que nós estamos nos aproximando, né? Então vamos ver lá, logo depois desse documento, que foi publicado aí na imprensa e etc., né, esse documento caiu nas mãos de um historiador da Fundação Getúlio Vargas, né? Aí ontem eu estava vendo o G1, né, e eu quero me referir especificamente à matéria do G1, porque eu acho que ela elucida um pouco o que está por trás dessa informação, né? E eu fiz algumas anotações aqui para a gente ver. No G1 diz o seguinte, na matéria do G1, 89 pessoas foram mortas depois da reunião, né, dessa reunião que eu falei, que está relatado nesse memorando da CIA, onde supostamente o Geisel daria autorização para as execuções, né? E aí ele lista, né, o G1 fez um levantamento que deu lá o número de 89 pessoas que foram mortas pela ditadura, porque essa é a conclusão que você chega, em função dessa política de Estado, ou seja, quase que diretamente a mando do Geisel, tá? E aí você vai ver, eu li toda a matéria, é longa porque ele lista pessoas por pessoas que morreram, em que circunstâncias morreram, etc. E eu vi tudo. E aí você começa a perceber a malandragem que está por trás da notícia, né? Então, por exemplo, eles colocam na conta dessas mortes, dessas execuções por parte da ditadura, todos aqueles que se envolveram na luta armada na guerrilha do Araguaia, que eram militantes do PCdoB na época, né? Então, ora, se você se dispõe a fazer uma guerrilha, né? E eu não vou debater aqui os motivos, mas se você se dispõe a fazer, você está indo para a luta armada, você está indo para uma guerra. Portanto, numa guerra, mata-se e morre-se, né?
Então, por exemplo, é interessante vocês procurarem, eu anotei aqui, o chamado relatório Arroio, de um cidadão chamado Ângelo Arroio. Esse cidadão é militante do PCdoB, então ele fez um relatório para a direção nacional do PCdoB do que havia ocorrido no período da guerrilha que ele estava lá. É um relatório extenso, tem mais ou menos 20 páginas, datilografado e tal, e ele conta ali, né, que os guerrilheiros faziam ações, mataram soldados, mataram os brasileiros que eventualmente estavam a serviço dos militares, né, porque os militares foram para a região e contrataram pessoas, moradores da região, para auxiliar, né, pessoas que conheciam mais o terreno, né, e essas pessoas foram mortas pelos guerrilheiros. Né. Tem casos de execução. Tá? E claro, você está numa guerra, evidentemente os militares também vão matar os guerrilheiros, porque é uma guerra, é um conflito. Então, colocar isso na conta de uma ação, de uma ordem expressa da presidência da República, é no mínimo desonestidade. Então, para chegar aos tal dos 89 mortos pela ditadura, eles colocam na conta, por exemplo, aqueles que estavam na guerrilha do Araguaia, aqueles que estavam na VPR, na ALN, na Molipo, né? Todas as organizações de esquerda da época que foram para a luta armada, né? A guerrilha do Araguaia, a guerrilha rural, e as outras organizações fizeram atos de guerrilha urbana. Né? Então, foram para a guerra. Então você tem um combate, você tem um conflito, correto? Então você não pode dizer que aí é uma ação de repressão do Estado, é um conflito, é uma guerra. Você está lá para matar ou para morrer, não tem jeito. Mas o Globo, né, o G1, coloca lá como se essas pessoas estivessem, né, presas, né, e o governo falou, vamos matar esse cidadão. Ocorreram situações assim? Ocorreram. Ocorreram excessos? Certamente ocorreram. Né? Não estou aqui para passar a mão na cabeça de quem cometeu atos indevidos, né? Quando o cidadão está preso, né? Ou seja, ele está sob a custódia do Estado, o Estado é responsável por ele. Então, o caso mais grave, por exemplo, né, o mais emblemático, é o Vladimir Herzog. Ele foi preso, ele foi lá prestar depoimento voluntariamente, foi preso e depois tentaram simular um suicídio dele, uma bobagem que fizeram. Então é claro que houve um excesso aí. É evidente que houve, eu não estou dizendo que não houve. Agora, colocar na conta, como se fosse um ato de repressão do Estado, os grupos que enveredaram para a guerrilha, é no mínimo exagero. Né? Mas mais ainda, se você ler a matéria do G1, tem umas coisas malucas, absolutamente malucas. Tem o caso, por exemplo, de militantes argentinos que faziam parte de organizações terroristas argentinas que foram desaparecidos na Argentina e que o G1 põe na conta da ditadura brasileira. Então, eu vou pegar o caso aqui, o Sidney Fix, fazia parte de um grupo militante de uma organização trotskista na Argentina. Ele desapareceu na Argentina, não tem nada a ver com o Brasil, mas o G1 pôs na conta do Brasil. Né? Pegar, por exemplo, um tal de Francisco Tenório, né? Era um militante sindicalista na Argentina, ele foi desaparecido na Argentina, não tinha nada a ver com a ditadura brasileira, mas mais interessante, antes da ditadura militar na Argentina, né, ainda no governo da Isabelita Perón. Né, e o G1 coloca na lista como se fosse uma ação da ditadura brasileira. Quer dizer, é uma coisa de maluco. Né? Tem outros casos mais graves ainda. Né? Tem um tal de Ari Cabreira, também na Argentina. Como é que... Né? Sérgio Silbenberg, também desaparecido na Argentina, não no Brasil. Tem um caso muito... Assim, é um absurdo. Um tal de Tito de Alencar, ele era frei católico. Né? Acho frei dominicano, alguma coisa assim. De fato, ele foi preso, passou por tortura, né, situação terrível. Ele foi exilado no Chile e depois foi para a França. E lá ele cometeu suicídio. Ora, eu até admito que você diga que ele ficou traumatizado com a tortura e não aguentou e depois acabou se suicidando. É natural que isso aconteça. Agora, colocar isso na conta de uma suposta decisão de Estado do governo brasileiro, que agora você vai se suicidar? O que é isso, gente? Estamos de brincadeira? Então não dá, né? É um abuso. Né? Tá passando um carro vendendo coisas aqui no domingo, então o barulho vai ficar complicado. Né?
Tem uma cidadã chamada, tá lá no, todos esses nomes que eu estou listando aqui estão nessa matéria do G1, tá? Maria Regina Marcondes, ela era militante do MIR chileno, uma organização de esquerda da Argentina, perdão, do Chile, e ela foi morta na Argentina, e estão colocando na conta do regime militar no Brasil, né? Terezinha Viana morreu na Holanda. E eles falam lá, não, ela foi perseguida. Como que o governo militar, a ditadura brasileira, que perseguia os inimigos do regime aqui, ia se preocupar com uma militante que estava na Holanda? Não faz sentido isso, né? Manuel Custódio, esse cometeu suicídio no Chile. Tudo bem, você pode até dizer, não, ele sofreu tortura, ele ficou traumatizado e cometeu suicídio. Tá, mas a morte dele, que é o suicídio, você não pode atribuir ao governo. Ah, o governo mandou ele se suicidar. Não existe isso, né, gente? Então, você tem uma série de informações ali, todas truncadas, né? Esses dados que o G1 pegou estão baseados na tal da Comissão da Verdade que foi instituída no governo da Dilma Rousseff. Essa Comissão da Verdade foi uma fraude. Ela não disse nada de nada. Tanto é assim, vou dar um exemplo para você de como essa Comissão da Verdade que foi instituída no governo da Dilma Rousseff, de gente que ganhou dinheiro supostamente como perseguido da ditadura militar, tá? Ganhou indenização, etc. Como que essa Comissão da Verdade foi fraudulenta? Foi aberta a Comissão da Verdade Nacional e vários estados também abriram. São Paulo abriu também. E olha que interessante. Quando a Comissão da Verdade foi analisar a morte do Juscelino Kubitschek, porque o Juscelino Kubitschek ele terminou o governo dele, né? Depois ele sai, né? Ele construiu Brasília, tal, sai do governo, mas sempre tinha a perspectiva de que ele voltasse a disputar uma eleição, né? E ele sofre um acidente, ele está indo de São Paulo para o Rio de Janeiro na Dutra, tem um acidente que de fato ainda existem dúvidas, etc., né? Mas a ditadura militar vai dizer o seguinte, não, perdão, a Comissão da Verdade de Brasília, não, foi um acidente normal, sem problema nenhum, aconteceu, uma fatalidade, não teve nenhum efeito não foi uma ação provocada pelos militares. A Comissão da Verdade de São Paulo, instituída em São Paulo, na Assembleia Legislativa, disse não, foi um acidente provocado. Ele foi lá uma ação que forçou o carro dele a sair da estrada e ele morreu. Ou seja, o mesmo fato, você tem duas verdades. Como é que isso pode ser, né? Deixa eu só dar uma pausa aqui que eu tenho que abrir a porta que meu gato quer sair. Tá me enchendo o saco aqui, quer ir embora. Então vejam, é preciso tomar muito cuidado com essas informações, tá? E eu quero contextualizar essa situação. Nós vamos ter uma eleição para presidente aqui, e o principal candidato, o candidato que está na frente nas pesquisas, e as últimas pesquisas têm mostrado isso, saiu uma pesquisa no Rio de Janeiro que o Bolsonaro está na frente, tá? Então há uma tentativa de recuperar uma suposta luta pela democracia desses militantes de esquerda, que nenhum desses grupos, nem o PCdoB, que foi para a Guerrilha do Araguaia, nem a VPR, que era a Vanguarda Popular Revolucionária, nem a ALN, que é a Aliança Libertadora Nacional, a Molipo, Movimento de Libertação Popular, nenhum desses grupos lutavam por democracia. Se você fazer uma pesquisa sobre esse grupo, pegar os documentos de constituição desses grupos, está lá. Eles lutavam pela ditadura do proletariado. Eles queriam transformar o Brasil num regime comunista. Tá? Eles não lutavam por democracia. Mas há uma tentativa de tentar recuperar aquele período da ditadura militar, né, que os militares ficaram muito tempo no poder, deviam ter cumprido a sua missão, que era o projeto inicial, né? Era depor o Jango, ficar 6 meses, arrumar a casa e depois chamar novas eleições. Resolveram ficar 20 anos, aí foi um exagero. Mas de qualquer maneira, uma tentativa de desmerecer os militares. Por quê? Porque o principal candidato à presidência da República é o Jair Bolsonaro, que é um militar. Está na reserva, mas é um militar. E tem uma série de outros militares que vão concorrer a cargos de deputados, deputado estadual, deputado federal, né? Então, a esquerda está desesperada porque perdeu a sua narrativa, né? Está se mostrando claramente o que eles são de verdade, e agora vem com essa tentativa, né, de tentar
desmerecer, né, tentar acabar com qualquer prestígio das nossas Forças Armadas. Né? Então é isso que está por trás dessa matéria e é por isso que ela está aparecendo exatamente agora, porque este documento, esse suposto relatório da CIA, ele estava disponível desde 2015. Ele foi, né, porque nos Estados Unidos você tem uma regra de que passa-se tantos anos, os documentos secretos eles vão sendo aos poucos liberados para o conhecimento público, né? Esse documento estava liberado desde 2015, porque só agora ele recebe destaque. Né? Então precisa tomar muito cuidado. Tá? Jair Bolsonaro está na frente das pesquisas. Se não houver fraude nessas eleições, eu tenho quase certeza que nós teremos Bolsonaro como próximo presidente do Brasil. E é isso que está acontecendo. Uma tentativa de desacreditar qualquer militar que queira disputar as eleições, seja militar das Forças Armadas, mesmo ligados às forças de segurança estaduais. Tá? Então é isso que está acontecendo. Tá? Para finalizar, né, hoje é domingo, Dia das Mães, e eu queria homenagear as mães aí, né? Primeiramente, claro, a minha mãe, a Maria Helena, tá? Mas também queria homenagear todas as mães na figura de uma mãe em particular. Né? Uma policial militar que estava de folga, estava indo buscar seu filho na escola, né? E reagiu ao assalto de um vagabundo que estava querendo fazer um arrastão lá, foi armado para assaltar as mães que estavam ali na escola esperando seus filhos. Essa policial militar teve a destreza suficiente e a segurança necessária, né? A frieza necessária para reagir no momento correto e mandar o marginal, o vagabundo lá para fazer companhia para o capeta. Parabéns a essa policial militar que teve sangue frio e a destreza necessária para reagir no momento certo. E na figura dessa policial, esse fato aconteceu em Suzano, né, aqui na Grande São Paulo, e na figura dessa policial eu queria homenagear todas as mães pelo seu dia. Parabéns às mães, parabéns à minha mãe e parabéns a todas as mulheres do Brasil. Muito obrigado e é isso. Até o próximo vídeo. Se gostarem, curtam, compartilhem e deixem aí os seus comentários, tá? Para que a gente possa ir melhorando cada vez mais. Um forte abraço, até o próximo.